Rotina em vendas no iFood, restaurante de estrogonofe por delivery. No vídeo Pô, eu de curto hoje, muito eu estrogonofe, vou mostrar rapaziada. como é que foi a minha rotina em Me um dia amarro. vendendo marmitas por Estrogonofezinho de carne. marmitas de estrogonofe Me e amarro. também de outros pratos. Esse vídeo é o mais completo de todos. Vou mostrar tudo, exatamente tudo que eu fiz em um dia de venda. O que eu fiz antes de iniciar o expediente, o que eu fiz durante o expediente e também o que eu fiz após o expediente. Todos os bastidores do preparo, da montagem e do pós-expediente. A limpeza do ambiente e de outras coisas também. Se interessou? Já deixa seu like e também não esquece de me seguir, de se inscrever. Vamos lá iniciar esse expediente. Tomara que seja abençoado. E como de costume, eu vou escolher uma música, a trilha sonora. A galera que tá assistindo no YouTube também se inscreve. A galera que tá aqui ao vivo na Kik também, deixa o followzinho, tamo junto. Desse dia. E essa foi a escolhida. Quem conhece essa intro? Pô, essa intro é boa demais. É isso, música escolhida, vamos iniciar o expediente. Antes de tudo, eu começo higienizando minhas mãos e a pia. E logo após, eu vou começar a esquentar água para fazer o arroz. Eu começo colocando bem pouco nessa panela, onde eu vou concentrar as águas que eu fervo nessa chaleira elétrica. Resumindo, eu coloco um pouco na panela, esquento e logo depois eu esquento água na chaleira elétrica. E depois eu vou colocar todas essas águas juntas nessa panela. Ah, e eu comprei ferramenta nova, hein? Vocês recomendaram bastante esse bolidor de água, ele ajuda a ferver, né? Então, agiliza ainda mais a produção do arroz. Gente, perdão, eu perdi as filmagens da produção do arroz. Então, vocês não vão ver a minha colher torta. Fica pra próxima. Beleza, depois de avançar um pouco, já tá quase tudo pronto. O estrogonofe tá caminhando pra finalizar. O arroz já tá quase finalizado. E agora falta o estrogonofe de carne. Como carne não vende tanto quanto de frango, eu faço nessa panela menor. E antes de colocar a carne, eu vou refogar essa batida de alho que eu faço. Alho com pimenta de cheiro. É perfeito. Praticamente todos os pratos eu utilizo essa batida. Faz muita diferença, dá aquele gostinho mais caseiro. Mas o melhor mesmo é o de carne, camarão. Eu também vou fazer uma costela. E olha aqui, já está picado, colchão mole, já está em cubos, pronto para fazer o estrogonofe. E nessa outra vasilha está a costela, já temperada, pronta para ir na pressão. Eu vou começar com o estrogonofe de carne. Depois de refogar bem esse alho com a pimenta de cheiro, eu vou adicionar os pedaços, os cubos de colchão mole. E aproveito para mexer bem, já de início assim. Os alinos, a panela de pressão elétrica, pois eu vou iniciar a costela. Mas antes eu mexo o estrogonofe para fritar todos os pedaços iguais. Pronto, agora vamos lá fazer a costela. Eu começo colocando a tomada na tomada, né? Galera, e que bênção ter uma panela de pressão elétrica. Muito segura, economiza no gás, também ela pega pressão mais rápido. Logo, agiliza bastante a produção do item que eu faço. No gás, mas aí gasta mais na luz. É só a limpeza. Tem muito cuidado, tem que limpar bem também. Olha a forma que eu faço a costela aqui no restaurante. Eu começo refogando a costela e logo depois eu coloco a mandioca. Essa não é mandioca de mercado não. Eu compro direto com o produtor rural. Uma pausa para mexer o estrogonofe de carne. Qual é o problema de mercado? Eu já volto colocando sal. Coloco um pouco de sal defumado. Sal de parrilha defumado. Dou uma pausa para mexer o estrogonofe e logo depois volto para mexer a costela. E avançando ficando coisa linda, tá? tempo, o estrogonofe já está pronto. Estrogonofe de carne. Agora é só esperar os pedidos. Enquanto isso, eu ainda sigo mexendo a costela. Ih, mas essa costela aí vai demorar, irmão. Bem, eu vou acelerar esse cozimento. Ele abre o restaurante que horas? Um pouco de água, 10h30? de água já fervida, água quente. Provavelmente depois por aí, eu volto para mexer. Mexo bem a carne com a mandioca. E tampo para pegar pressão. E após pegar pressão, vai papo de 50, 40 minutos. E enquanto isso, eu aproveito para adiantar a lavagem das louças. Isso aqui é tudo que eu sujei até o momento. Algumas vasilhas, tábua de cortar carne e a faca. Eu tenho algumas tábuas, mas essa amarela menor... Porra, lá vai ela querendo aparecer de novo, rapaziada. Eu tenho outra tábua amarela, porém, também maior. Para cortar somente o fundo. Dessa forma, eu evito a famosa contaminação cruzada. Quem aí conhece? Quem sabe dessa? E após lavar a louça, eu também lavo a pia e higienizo minhas mãos também. Passo aquele famoso álcool. Tudo limpinho e ele trabalha sozinho, né? Já estava cozinhando no seu próprio calor e agora está pronto. Olha como ele tá soltinho. Aqui tem um pacote de 5 kg de arroz. Agora que todos os itens já estão quase prontos ou finalizados, eu vou aproveitar para configurar algumas coisas antes da loja abrir. Aqui é coisa rápida, porque eu já vou logo fazer o meu café da manhã. E eu vou começar pelo suco. Peguei logo 2 polpas de goiaba e vou bater junto com esse restinho que eu fiz no dia anterior. Aquele restinho que já tá com açúcar e eu nem preciso colocar mais. Vou só completar com água, colocar 500 ml, 600 ml de água, que é 2 polpas. É a medida para não ficar tão ralo e nem tão grosso. E aí não tem segredo, é só bater no liquidificador até ficar completamente batido. O bebes já tá pronto, agora eu vou fazer o comes. Eu pego esse pão de hambúrguer e vou abrir
ele no meio. Um bom pão de hambúrguer, tá? Serra mesmo. E aqui eu vou rechear com calabresa. 2 pacotinhos desses de calabresa já picada, que a gente utiliza aqui como adicional do estrogonofe. Coloco uma em cada banda do pão e também eu vou colocar um pouco de mussarela ralada. Essa também a gente utiliza nas parmegianas. Aproveitando que eu já tenho aqui para fazer o meu lanche. E um pouquinho de orégano para dar aquele gostinho de pizza. E levo no micro-ondas para descongelar a calabresa e dar uma derretida na mussarela. E agora eu vou provar esse suco, ver se tá na medida certa do açúcar. Olha aí, 2 polpas renderam um copo de 500 ml. E ainda tem um chorinho para colocar depois. Eu achei que o pão estava pronto, mas ainda não. Vou colocar mais um pouco. Minutos depois já está pronto. E olha que beleza ficou. E agora eu vou comer aqui rápido, pois já vai abrir a loja. Mas antes, minutos depois, eu vejo como está a costela. O cheiro tá absurdo de bom, bonita, mas hein? ela ainda não está pronta. E eu volto para a pressão. E coloco mais alguns minutos para dar tempo de amaciar a costela. Ele vai abrir o restaurante 11 horas. Enquanto isso, eu vou comprar um item que faltou para adicionar nessa costela. E como eu quero agilidade, eu vou em um mercado aqui da minha quadra. Coisa de 3 ruas aqui do restaurante. E logo após encontrar uma sombra para encostar a moto, eu vou rapidamente no mercado para procurar pimenta de cheiro. Eu gosto de colocar pimenta de cheiro na costela. Eu já visto de longe essa bandejinha que vem com várias pimentas de cheiro. Por ser no mercado de quadra, o preço é um pouco mais caro quando comparado a um desses grandes atacadistas. Pimenta de cheiro comprada, eu vou rapidamente pro restaurante, porque eu ainda tenho que higienizar elas e cortar em rodelas para adicionar na costela. Enquanto eu vou pro restaurante, já deixa seu like, também me segue para não perder mais vídeos como esse. Tô constantemente postando vídeo da minha rotina aqui. E logo após chegar, a primeira coisa que eu faço é lavar minhas mãos, é claro. Aí sim lavar a pimenta de cheiro. Olha, muito limpinho, rapaziada. Limpa verdura. E minutinhos depois já está pronto. Já tá cortado, higienizado. Agora é só adicionar na costela. E pensa em uma panela que pegou pressão. Olha o tempo que eu esperei até sair a pressão dela. E enquanto sair a pressão, saiu 2 pedidos. Os 2 primeiros pedidos do dia. Tá aberto, vem comigo montar eles. E eu já vejo que um deles, o cliente pagou por um adicional de bacon no estrogonofe. Então eu já pego o adicional que está porcionado na quantidade para uma pessoa e levo ao fogo. Não, deve ficar ruim não, mano. Nunca vi não. Saiu mais um, o terceiro do dia. Início de expediente agitado, eu já vejo como está a mandioca. Primeiramente eu tenho que tirar a pressão. E logo após sair a pressão, olha só, ferve. Momento perfeito para colocar aquela pimenta de cheiro que eu cortei em rodelas. Eu nem misturo, coloco ela assim em cima e já tampo de novo a panela de pressão. Deixa ela fazer o trabalho dela. E olha só, já saiu mais pedidos. Dessa vez foram 2, totalizando 5 pedidos de início. Tá bombando, tá? Restaurantezinho do amigo. A gente pagou R$15,90 no frete. É isso, vamos lá iniciar o expediente. R$15,90 no frete. Essas marmitas. Mas antes eu vou higienizar minhas mãos. E agora sim eu vou iniciar as montagens. Deve ser longe pra caramba da casa dele. Arroz. Servindo o arroz. Aqui vai 2 deve ser seguidor, porque não é possível. Eu vou pagar R$15,90 no frete. Feito apenas no ar. Recebo muitos elogios. Apesar que eu pedia um negócio de churros que era lá da Tijuca e eu do Meyer. Então era um papo de R$15 de frete. Que era casal dos churros. Era bom pra caramba, meu irmão. Mas era 15 conto de frete da Tijuca pro Meyer. Elogios sobre esse arroz. Se você quiser receita, comenta aí que eu gravo um vídeo posteriormente. E agora é a hora da estrela do restaurante, o estrogonofe de frango. Começa servindo uma concha para logo em seguida colocar esse bacon, já que esse pedido o cliente pagou por um adicional de bacon. Podia dar pelo menos uma mexida. Eu volto para colocar a outra metade da concha. Olha que estrogonofe bonito, amarelinho, cremoso. Se você quiser a receita, tá na bio do TikTok ou do Instagram. Terminei a montagem e já saiu outro pedido. E nesse pedido a cliente colocou uma observação um tanto quanto diferente. Pediu para enviar um estrogonofe mais desfiado possível. Fica complicado. E também pediu para não enviar batata. Essa segunda observação eu até consigo fazer. Já entregar o estrogonofe desfiado. Eu infelizmente não vou conseguir. É isso. Pedido montado 10 minutos depois saíram mais 2 pedidos. Vamos lá. E o de carne? Estrogonofe de carne. E o outro é a nossa costela bovina com mandioca. Vou começar pela montagem do estrogonofe de carne. Começa a servir o arroz como de costume. E logo em seguida eu vou colocar esse estrogonofe de carne, que também está muito cremoso. E esse não tá amarelinho, tá mais pro marronzinho. Esse, a receita não está na bio do TikTok e do Instagram. Mas se vocês quiserem muito, eu posto. Só comentar aqui embaixo. E enquanto eu fazia a propaganda da minha receita, saiu outro pedido. Mas esse eu vou fazer depois, pois agora eu vou montar a costela bovina, que já estava na frente. E ela já está finalizada. Tiro a pressão rapidinho e agora eu vou servir. Cara, e aqui não tem padronização no peso, não. Eu vou colocando
colocando Porra, no molho. muita Alguns costela, pedaços têm mais osso do que carne, então dessa forma eu consigo compensar essa desvantagem. Mas em Muita resumo, costela, eu tá? tô colocando a quantidade que eu gostaria de receber. Bora pra frente, vou montar mais uma marmita de estrogonofe de frango padrão, com esse estrogonofe cremoso que O a receita tá estrogonofezinho na de frango bio tá do bonito pra TikTok e do caramba, né? Instagram. Beleza, pedido finalizado e a outra comanda... Tô sentindo a gente saudade de pediu uma um batata adicional de palha, azeitona. mas ele Daquela deve mandar mesma forma separada, que eu porque não fiz tá o estrogonofe mostrando. com adicional de bacon, Uma eu batata fiz esse palha, com uma adicional batata de frita. azeitona. E olha que beleza, mais 2 pedidos saíram. E esses eu vou montar da forma mais rápido possível. O motoboy que vai levar esses pedidos já chegou, então eu tenho que utilizar a minha arma secreta de montagem. E que benção, mais 2 pedidos saíram. Vamos lá. Pô, o restaurantezinho do cara é badalado, Aqui tá? eu também vou utilizar a minha arma secreta de montagem para agilizar também. Olha só. Agora é o outro. Tome. Olha a coincidência. Esses 2 pedidos foram num combo. Um com Coca Zero e o outro com Coca normal. Que dia bom. Já saíram mais 3 pedidos. Um até tava escondido atrás da impressora, mas eu vi ele. Isso me fez lembrar de um dia em que eu não vi que essa comanda caiu da mesa. O que resultou na cliente mandando mensagem perguntando sobre o pedido dela. E eu verifiquei com todos os meus motoboys e nenhum deles estavam com pedido. Achei estranho. Então resolvi montar uma marmita pra ela, já que não encontrava. Aí finalizando o expediente, quando eu tava limpando, eu fui ver a comanda no chão. E eu achando que a cliente estava me dando um golpe. É isso, vamos voltar para o vídeo. Finalizei a montagem de 2 marmitas, uma para cada pedido. E sem tempo para descansar, já saiu mais pedidos. Olha o tanto, 4 pedidos. Vamos ver. Pô, o restaurantezinho do cara tem pedido pra caramba, pô, graças a Deus. Eu vou começar a montagem dos pedidos onde contém apenas a marmita padrão, que é o estrogonofe com arroz e a batata. Ou seja, sem nenhum adicional. E nesse caso foram 2 pedidos assim. E agora, esse outro pedido, o cliente pediu apenas o estrogonofe de frango. Aqui são 500 gramas de puro estrogonofe. Olha que maravilha. Pô, não, esse arroz... no tempo, eu gosto do arrozinho, só o tanto de pedido que acumulou. E chegou mais 2. E eu já faço a produção dessa marmita, onde é arroz, calabresa e bacon. Correndo, já faço mais 2 estrogonofe padrão. E sem perder tempo, já vou para a próxima montagem. Estrogonofe de frango com calabresa e estrogonofe de carne. E sem pensar muito, já desço a comanda para baixo e observo quais itens foram pedidos. Enquanto isso, já deixa seu like e também me segue se você não me segue. Eu finalizei a organização dessas comandas e deu nem para aproveitar porque já saiu mais pedidos em sequência. Olha só, 3 pedidos a mais. Na verdade, 4 pedidos a mais. Finalizado, 2 pedidos de estrogonofe de frango padrão. Passo para outra mesa. Depois montei mais 2 marmitas de estrogonofe de frango padrão. Coloco a tampa, pego a comanda e já transfiro pro outro balcão. E rápido já tenho aqui 2 marmitas de estrogonofe. Uma é de frango e a outra é de carne. De novo, coloco a tampa, costelinha não tá tendo muita saída não, hein? Acho que o restaurante é mais estrogonofe mesmo. Segundo, eu organizo de novo as comandas. E tenho aqui 2 marmitas diferentes, com adicionais diferentes. Eu confesso que eu não lembro quais são. Eu só apontei aí no dia, mas deixa eu ver aqui. Eu não enxerguei bem, mas eu acho que as 2 são bacon em cubo. Vamos lá, os 2 próximos pedidos eu tenho certeza. Um é estrogonofe de frango com calabresa e o outro é a nossa costela bovina com mandioca. Esse foi mas botou a costela junto com o olha só, acabou? Você acha que acabou todos os pedidos? Graças a Deus não. E olha o tanto de pedido. Pra ser mais exato, foram 6 pedidos. Mudou o padrão no meio do expediente. Um atrás do outro. Enquanto isso, que tal deixar o like? É só 2 cliques na tela. Deixou o like? Eu já finalizei a organização aqui. Então mudou é o padrão isso. no meio do expediente. Não gostei não, hein? De cara, 2 marmitas de estrogonofe de frango padrão. Aquele mesmo esquema. Coloco a tampa, a comanda e transfiro pro outro balcão. E repito, fazendo mais 2 marmitas. Já as próximas 2 são diferentes. Estrogonofe de carne e estrogonofe de frango com adicional de calabresa e bacon no arroz. Olha que delícia. E olha só, nesses 2 próximos pedidos tem um que é bem grande. O cliente pediu 250 gramas de arroz, 480 de estrogonofe, batata palha, champignon, 2 saladas, uma farofa de calabresa, Coca Zero e colher descartável. Isso sim é uma baita refeição. Eu vou começar fazendo os outros pedidos, que foram marmitas de estrogonofe de frango acabou o estrogonofe também. É o arroz e o estrogonofe. Tá muito cremoso e amarelinho. Receita na bio do TikTok ou do Instagram. E olha só o que aconteceu agora. Eu não gravei, mas eu vou contar aqui. Logo após montar todos esses 4 pedidos que haviam, acabou o estrogonofe de frango. E pra não fechar a loja, eu apenas aumentei o frete pra um preço absurdo. Absurdo, tipo R$19 pra 1 quilômetro. E não é que saiu 2 marmitas de estrogonofe e uma marmita de estrogonofe para 2 pessoas. Cara, e pra não... Pô, mas a parada não era só desativar o estrogonofe de frango e deixar o restante aberto? Não tô entendendo, ele aumentou o frete. O que tem a ver uma coisa com a outra? E tipo,
E a galera que queria comer costela, tem que pagar R$19, galera que queria estrogonofe de carne, tem que pagar R$19? Não faz sentido. Não perder essa baita venda, eu fui atrás do frango, nos mercados aqui da quadra. E eu encontrei em um lugar onde estava descongelado. Então eu trouxe rapidamente pro restaurante, cortei em cubos e fiz novamente o estrogonofe, apenas para esses 2 pedidos. Além do valor dos pedidos, R$180 somando os dois. A outra motivação é que eram 2 clientes super recorrentes aqui da loja. Então não dava para decepcionar no almoço deles. Então esses 2 foram os últimos pedidos do dia. E agora eu tô fazendo o almoço dos motoboys. E de opção de carne, eu vou servir essa parmegiana de frango, juntamente com esse arroz soltinho que eu sirvo aqui no restaurante. E além disso, também uma batata palha para acompanhar. E agora vamos para a parte da limpeza. A limpeza pós-expediente. Eu começo higienizando a mesa, limpando com álcool e esfregando bem esse pano, para depois secar com esse papel toalha. E a mesma coisa eu faço nessa segunda mesa inox que eu tenho. E depois eu vou para o fogão. O fogão eu não uso álcool, eu passo esse desengordurante. A limpeza do fogão é bem detalhada. Eu limpo cada pedacinho, as grades, a grade que fica embaixo. Eu limpo tudo com muita calma e paciência. E logo depois de limpar todas as peças do fogão, olha só como que ficou o pano. E eu finalizo passando novamente o papel toalha, só que dessa vez no fogão. É isso, limpando de cima para baixo, o fogão e as mesas já estão prontas. Agora é o momento do chão. Eu começo jogando uma água, passando um veja e esfregando tudo limpinho. Só não entendi essa questão do frete tudo brilhante. Nos últimos pedidos. Fico muito orgulhoso de ver isso. Isso aqui é resultado de uma caminhada de 2 anos, de tudo muito trabalho limpinho. E fé em Deus. E olha só, 3h20 da tarde, eu pedi o meu almoço. Vamos esperar chegar. 4 horas da tarde, já tomei meu banho e o meu almoço chegou. E com muita fome, eu vou até o portão receber o meu pedido. E olha o tamanhozão dessa sacola. Que tem dentro dela. E dessa vez, pro meu almoço, eu tá enjoado, né? girafas. 3 da tarde, poucas coisas estão abertas. E eu tava com vontade de comer uma marmita, então pedi logo 2. E depois de um dia de muito trabalho, esse vai ser o meu almoço enquanto eu consumo um conteúdo de qualidade. Pô, esse episódio foi muito bom. É isso. Curti, só não entendi muito bem Só não entendi muito bem aquela questão do frete. Rapaziada que tá assistindo o vídeo foi retirado de live na kik.tv, kik.com/elondrg, então segue lá, é nóis.